Olá, eu sou o pastor Adejala Ramos. Nós vamos estudar hoje a última lição do trimestre, lição 13, O Senhor está ali. Esse é o tema da lição de hoje. Está baseado em Ezequiel 48, versículos 30 a 35. Esta é a última lição do trimestre. Nesta lição, já encerrando o trimestre e também o livro do profeta Ezequiel, nós teremos uma visão da Jerusalém do período milenial. É importante que nessa lição você faça também uma recapitulação sobre os temas abordados durante esse trimestre. É muito importante para os alunos relembrar uns pontos importantes que foram estudados no trimestre, para que os alunos possam então relembrar e ao mesmo tempo que relembrar, firmar também bem as bases, né, do estudo deste trimestre. Bem, o Ezequiel 48, versículos 30 a 35. Este texto fala sobre a Jerusalém do período milenial. Como já falamos em uma aula anterior, alguns acreditam que esse texto, a partir do capítulo 40, seja simbólico. Nós acreditamos que ele é literal, embora em alguns momentos eles refletem aspectos também simbólicos. O comentarista da lição, ele aborda primeiramente sobre a cidade. Ele fala sobre as saídas da cidade ou as extremidades da cidade, né? Isso está no versículo de número 30, quando o profeta Ezequiel fala sobre as extremidades da cidade. Ele aborda também sobre o formato da cidade. Isso está no versículo de número 31. Serão, conforme o nome das tribos de Israel, 3 portas para o norte: a porta de Ruben, uma porta de Judá, e a porta de Levi, outra. Ele comenta também que a cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, né? Nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. Ou seja, o que o profeta Ezequiel então está trazendo aqui nesta visão da Jerusalém é uma visão, é uma figura completamente nova, né? Essa descrição do profeta Ezequiel é uma descrição da Jerusalém do período milenial, que foi utilizado por João no Apocalipse como um elemento para retratar a Jerusalém celestial. Então você pode observar que em alguns momentos os conceitos, né, e as imagens, elas estão juntas e estão relacionadas. Foi este o pano de fundo também utilizado pelo apóstolo João, de forma que os conceitos então se fundem. Outro elemento que nós temos aí, dos versículos 31 até o versículo 34, são as 12 portas da Jerusalém. A cidade de Jerusalém histórica, ela tinha portas, né? E aqui, a Jerusalém também do período milenial, ela também tem portas, né? O comentarista comenta aí também o fato de que em que o profeta Ezequiel baseou, alguns acham que foi no tempo de Marduk, né, em Babilônia, mas ele rejeita, né, esta sugestão. Aqui era uma visão que Deus estava dando para o profeta Ezequiel, e Deus era a fonte então desta revelação, desta inspiração e consequentemente desta mensagem que o profeta Ezequiel estava recebendo. Portanto, ele não iria se inspirar certamente num templo pagão, tendo em vista que esta era uma visão que Deus estava lhe dando, né? A visão então é literal. Como nós já vimos e falamos, ela representa também, ela é uma figura então da Nova Jerusalém, conforme o livro do Apocalipse. Em segundo lugar, ele comenta sobre o nome das 12 tribos. O nome das 12 tribos está relacionada às tribos de Israel no período do Antigo Testamento. A forma que estão descritas aí as 12 tribos aí de Israel não é um momento assim, fácil de compreender, né? Não é fácil você perceber o pensamento que está por trás do arranjo, como era no caso das divisões entre as tribos. Mas qual foi a lógica seguida então por Ezequiel aí nesta
nesta divisão? Quais foram os critérios? O pastor Ezequias, aí no comentário, ele coloca o critério, né, que ele acha que está relacionado à lógica que o profeta Ezequiel seguiu para descrever as portas, as tribos de Israel, digo, né? Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação é da ordem dos nomes. Parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Então, ele segue a sugestão de que o critério foi o das mães, né, desses filhos que representam as tribos de Israel, ou pelo menos uma tentativa, né? Nós temos aí então do lado setentrional, que é o lado que olha para o santuário, as portas tomam o nome de Rúben, o primogênito, de Judá, o ancestral davídico, e de Levi, o fundador do sacerdócio. Ao sul acham-se Simeão, Issacar e Zebulon. E este padrão corresponde à sua localização geográfica ao sul. A oeste ficam 3 tribos descendentes das concubinas, Gade, Azer e Naftali. Talvez o trio menos consistente seja o grupo das tribos do lado oriental, onde José e Benjamim, os 2 filhos de Raquel, estão ligados a Dan, um filho da serva de Raquel. Então veja, nós fazendo aí um paralelo com o texto de Apocalipse, né, no capítulo de número 21, em que João vê a Jerusalém descendo do céu. Ela também tinha 12 portas, e essas portas tinham o nome das 12 tribos de Israel. E um elemento novo lá em Apocalipse é que estava escrito no fundamento dessas portas os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então você veja a relação desse texto que serviu de pano de fundo então para o apóstolo João lá no Apocalipse. Qual é o propósito destes nomes? O propósito desses nomes é exatamente nesse momento trazer a memória então dos filhos de Israel. Esse é o objetivo, né? O nome das 12 portas da Jerusalém no período milenial, como também da Jerusalém lá descrita pelo apóstolo João, é a memória dos filhos de Israel. Bem, depois o terceiro elemento que o comentarista traz aí é o nome da cidade, né? O texto termina falando que o nome da cidade será "O Senhor está ali". Ele fala sobre os nomes que a cidade de Jerusalém teve ao longo dos séculos. Jerusalém foi chamada de Salém, foi chamada de Jebus, Sião, Ariel, por alguns nomes da cidade de Jerusalém. Depois foi chamada de Jerusalém. A Jerusalém, nós já vimos que ela passou por vários momentos, né? Inclusive se envolvendo em práticas pecaminosas. Nós vimos isso aqui no livro do profeta Ezequiel. Uma das coisas que levou o povo ao cativeiro, o envolvimento deles com a prática idólatra. Mas agora, quando Deus restaurar a cidade de Jerusalém e o Israel e trazer um novo momento para esta nação, em foco aqui o período milenial e depois já a restauração de uma forma geral da nação, o nome da cidade então vai ser Jeová Shammah, o Senhor está ali. Isso para contrastar com aquele período em que o Senhor tinha chamado a atenção de Jerusalém, inclusive a sua glória afastada do templo, como a gente viu lá em Ezequiel no capítulo 8. Mas agora, quando Deus restaurar a nação e a cidade, o nome da cidade vai ser "O Senhor está ali". A relação de Deus com a cidade será uma relação de comunhão, de paz, de harmonia, de forma que o nome da cidade poderá ser chamada de "O Senhor está ali", né? Então, a restauração da cidade de Jerusalém está em foco aí, isso no período milenial, e isso no sentido também espiritual, no sentido da eternidade, quando Deus então restaurar a cidade. A gente vê então aqui que o principal propósito então desta visão não é uma questão política, é mais do que isso, né? É uma questão então cultural. A questão aqui não é a volta de Davi, não é tão somente a restauração política de Jerusalém,
mas está em foco aqui a presença do Senhor, está em foco aqui o elemento espiritual. Deus então está dando esta visão para o profeta Ezequiel para contrastar com aquele período em que eles estavam vivendo. Aquele período em que eles estavam vivendo era exatamente reis que perverteram a adoração e o culto a Deus. Eles tinham finalidades egoístas, eles patrocinaram a adoração aos deuses, né? Mas agora Deus iria restaurar a nação. Deus iria restaurar a nação através da sua presença, iria restaurar um culto autêntico, um culto verdadeiro. Nós temos então aqui uma visão, né, teocêntrica do futuro da nação de Israel, quando Deus então estaria no centro de fato da nação. Então o propósito aqui é espiritual. O propósito aqui é espiritual. Deus iria então cumprir as suas promessas, Deus iria congregar o povo restaurado, Deus iria restaurar então a nação, né? Esse é o objetivo. Bem, então a nossa lição termina exatamente mostrando então esses últimos capítulos aí de Ezequiel, falando então da cidade, da restauração da cidade de Jerusalém, e enfocando então o fato de que o nome da cidade vai ser O Senhor Está Ali. Bem, nós estamos chegando então ao final desse trimestre. É um momento então para você fazer uma recapitulação. Eu creio que esse trimestre foi muito proveitoso, né? Alguns alunos e irmãos da igreja entraram em contato com o livro do profeta Ezequiel pela primeira vez. Então destaque os pontos principais, incentive os alunos a continuarem na escola bíblica dominical, o ano que se inicia, incentive, faça uma campanha para trazer aqueles irmãos que ainda não frequentam a escola bíblica dominical, para que possam vir no ano próximo, no próximo trimestre, para estudar a palavra de Deus. Que Deus, portanto, abençoe a todos. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Vocês têm visto que esses vídeos são simples, né? Não dispomos de muitos recursos, inclusive, para um vídeo bem profissional, conforme você vê. Nossos vídeos são bem simples, feitos inclusive dentro da formalidade. Nós começamos este trabalho exatamente porque alguns irmãos solicitavam, pediam, né, para ter mais algumas informações, mas nossos vídeos são bem simples, curtos, né? Nosso objetivo inicialmente seria atender aqui a algumas necessidades locais de alguns irmãos, né? Mas nós agradecemos você que mesmo com esses vídeos simples tem acompanhado o nosso trabalho. Nós agradecemos a você. Que Deus o abençoe e se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu comentário e que Deus renove as nossas forças para o ano de 2023. Que Deus abençoe a todos e nós aproveitamos para desejar um feliz 2023 para todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.